Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos trabalhar o conceito de fração, os tipos de fração e aprender a adicionar e subtrair, frações com denominadores iguais e denominadores diferentes, ok? Então vamos para a aula. Então vamos lá, antes da gente operar com frações, nós precisamos entender o que é uma fração. Aqui eu coloquei 3 exemplos, então vamos começar aqui com o meio, 1 sobre 2 na realidade, O que 1 sobre 2 representa? Então vamos desenhar aqui uma pizza para mostrar o que 1 sobre 2 representa. Então veja, toda vez que você se deparar com a fração, o denominador, o número que está embaixo, vai te dizer quanto que eu tenho que dividir um todo em partes iguais. No caso aqui em 2 partes iguais. Então a pizza é um todo, então nós vamos dividir em 2 partes iguais, ok? Porque aqui é 2. Tá? Se fosse 3, seria 3 partes, 4 partes e assim sucessivamente. E o de cima é o que eu tenho. Então, no caso aqui eu tenho metade de uma pizza, ok? Eu posso também transformar esse 1 sobre 2 em um número decimal. Como que eu faço isso? É só você pegar o numerador, que é o cara de cima, e dividir pelo denominador. Lembre-se que aqui vai dar uma divisão não exata, tá? Aqui vai ficar 12 vezes 5, 10... Então o resultado aqui é 0,5. Então 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, só que representado de maneira diferente. Tá? Então o mesmo valor matemático que tem aqui é o mesmo valor matemático que tem aqui. E para transformar 0,5 em uma porcentagem é só você multiplicar por 100. Simples assim. Então 5 vezes 1, 5. Vai sobrar os 2 aqui, 2 zeros, e 1 vezes 0, 0. O 0 à esquerda não vale nada. Nós vamos contar quantas casas eu tenho depois da vírgula que nós estamos multiplicando é 1, então uma casa aqui. A vírgula, o zero depois da vírgula também não vale nada, desde que só tenha 0. Então o resultado aqui é 50%, ok? Ok, então faz todo sentido. 1 sobre 2 representado aqui numa forma de pizza é metade, que também pode ser representado como 0,5 e também pode ser representado como 50%. Vamos agora fazer a representação de 3 sobre 4. Mesma coisa, nós vamos desenhar uma pizza. Embaixo é o número que eu vou dividir em partes iguais o todo. No caso aqui são 4 partes, então eu vou dividir em 4 partes por iguais. E 3 é o que eu tenho. Então vou pegar um aqui, outro aqui e outro aqui, ok? Para transformar isso aqui no número decimal, mesma coisa. Nós pegamos o numerador e dividimos pelo denominador. Vai ser 4 vezes 7, que 28, sobrou 2, A partir do momento que coloquei uma vírgula, posso acrescentar um zero aqui. 4 vezes 5, 20. Ok? Então, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Se você multiplicar aqui por 100, você vai achar a porcentagem dele. Ok? Então, vai ficar 5, 7, 0, 0 e 0. 2 casas depois da vírgula, a vírgula fica aqui, 0 à esquerda não vale nada, os zeros depois da vírgula também não vale nada. Então nós encontramos aqui 75%. Ok? Para finalizar aqui, vamos fazer 2 sobre 3. Mesma coisa, Tem um todo, vou dividir em 3 partes por iguais, 1, 2, 3, e vou ficar com 2 partes. Ok? Para transformar isso aqui no número decimal, a mesma coisa, vou colocar aqui um pouco deste lado aqui, 2 dividido por 3, 0, vai dar 20, 3 vezes 6, 18, vai sobrar 2, vai continuar com 0, 3 vezes 6, 18, vai sobrar 2. Veja, a partir do momento que sobrou 2 restos e os restos forem iguais, por exemplo, aqui 2 e depois 2, quer dizer que esse número decimal aqui é um número decimal infinito, ou seja, que não tem fim, que também é chamado de dízima periódica. Ok? Então vou deixar aqui como 0,6666666, ok? E para transformar isso aqui numa porcentagem, eu não posso colocar todas as informações, então eu só vou usar o 0,66. Ok? Multiplica aqui por 100, vou fazer direto aqui, vai dar 66%, beleza? Agora nós entendemos o que é uma fração, como transformar esta fração no número decimal e numa porcentagem e também representar ela numa forma de uma pizza, por exemplo, ok? Agora nós precisamos entender tipos de frações, que vai ajudar também a gente entender melhor quando for operar adição, subtração, multiplicação e divisão. Então até agora nós trabalhamos com a fração própria.
né? O que é uma fração própria? Sempre o numerador ele vai ser menor que o denominador, tá? Então se você fizer uma representação aqui como nós já vimos, né, você vai ter sempre menor do que 1, tá? Menor que 1 todo. Então toda fração que for menor que 1, né, que tiver um pedaço, né, menor do que 1, ela é uma fração própria, ok? Então ela nunca poderá ser maior do que 1 ou igual a 1, ok? A fração imprópria já é o contrário, ela é sempre maior o numerador do que o denominador, tá? Contrário da fração própria, ok? Só que aqui tem uma dificuldade, quando nós representarmos isso aqui em forma de pizza, fica um pouco difícil da gente entender, porque o numerador é maior que o denominador. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai aprender uma técnica de transformar esta fração imprópria em um número misto. Lembrando, você só consegue transformar uma fração em um número misto quando a fração ela é imprópria, ok? Então o que você vai fazer? Você vai permanecer sempre os denominadores iguais, vai pensar o seguinte, que número que eu multiplico 2 que vai chegar próximo de 3? No caso 1. Então 2 vezes 1, 2. Quanto que está faltando para chegar no 3? 1. Então 1 vai ficar no numerador. Então aqui a gente consegue verificar melhor que aqui nós temos 1 inteiro, ou seja, uma pizza completa, mais metade de outra pizza. Uma outra coisa que você podia fazer também era pegar o numerador e dividir pelo denominador, né, como nós fizemos anteriormente, e identificar, por exemplo, o número decimal. Então aí você teria uma noção, você poderia, por exemplo, chegar no desenho aqui desta fração, tá? Mas recomendo que você transforme, que você entenda essa técnica aqui do número misto, tá? Por que é número misto? Número misto é porque você tem sempre um número inteiro associado com uma fração, tá? Se a fração própria é sempre menor que 1, a fração imprópria tem que ser sempre maior que 1. Ela também não pode ser igual, ok? Aqui nós temos 7/3, também vou fazer o mesmo procedimento. Ó, o denominador fica igual. Que número que eu multiplico o denominador? Porque vai dar próximo de 7. No caso é 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, vai faltar 1, então 2 inteiros mais 1/3. Então vamos desenhar isso aqui, ó. Então isso aqui vai ser 1, 2... mais 1/3 aqui. Ok? Ok, e aí nós chegamos na fração aparente. O que é fração aparente? Eu sempre brinco com meus alunos, fração aparente é que aparenta ser uma fração, mas ela não é. Então como que eu identifico isso? É quando você vai fazer o seguinte, você vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Se ele der um número inteiro, no caso aqui 1, ó, 3 dividido por 3 dá 1, ele é uma fração aparente. No caso aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então veja, a fração aparente é quando eu tenho pizzas completas. Se eu tenho pizzas completas, ela é nem maior e nem menor, ela é uma fração aparente. Agora nós vamos trabalhar com adição e subtração com frações. Tá? Na realidade a gente entendeu o que é uma fração, depois nós classificamos essa fração, né? Deu também para entender um pouquinho com fração própria e fração imprópria, e agora nós vamos adicionar e subtrair frações. Tá? No caso aqui, primeiro, nós vamos trabalhar com os denominadores iguais. Tá? E o que mais importante de fração, lógico, saber operar é muito importante, mas também entender, né, por que dá aquele resultado, né, por que a gente pode fazer determinadas coisas. Tá? Então aqui eu vou explicar de maneira bem simples. Então vamos lá, tem 1/4 mais 2/4, tá? Na verdade o que você tem que fazer? Você tem que manter o denominador igual, né, quando os denominadores forem iguais, e vai adicionar os numeradores, 2 mais 1, 3, simples assim. Então por que nós podemos fazer isso? Tá? Lá no começo do vídeo eu mostrei para vocês, né, que a gente pode representar uma fração com o desenho de uma pizza. Tá? E aqui vai ficar muito fácil para a gente entender porque a gente pode fazer. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar uma pizza aqui e vou adicionar, certo? O denominador, como eu já disse, vai me dizer quantas partes por iguais eu vou dividir um todo. Veja que tem a mesma quantidade dividido tanto nesta fração quanto nesta fração. Aqui eu vou colocar 1, que é o que eu tenho, e aqui eu vou colocar 2. Veja que a soma dessas duas frações, né, vai me dar o quê? Vai me dar esta representação aqui. Ó. Certo? Somei esse aqui e esses dois aqui. Ok? Vai dar 3/4? Sim. Então por isso que quando acontecer dos denominadores forem iguais, você pode fazer esse procedimento aqui. Ok?
E aqui nós vamos fazer com subtração a mesma coisa, tá? Não vou desenhar, mas é o mesmo processo, ó. Os denominadores são iguais, então é 3. 2 menos 1, 1. Ok? Então vamos aprender a adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes. Ok? Então agora você vai verificar aqui que nós temos denominadores diferentes. Tá? Se a gente utilizar o mesmo método, né? Vamos lá. Aqui eu pego metade, né? Que é o desenho, esse 1 sobre 2, mais o desenho aqui, ó, de 1/3. Ok? Veja que aqui eu vou ter dificuldade na minha resposta. Eu posso ter uma noção, né, de como ficará esta representação e posso até, de certa forma, chegar no resultado. Só que se esses denominadores forem muito grandes, eu não vou conseguir fazer dessa forma. Tá? Então aqui que nós precisamos fazer? Precisamos pensar o seguinte: tem várias formas para resolver esse tipo aqui de operação da adição e subtração. Tá? Eu vou aqui trabalhar com o que eu acredito ser mais simples depois que você entendeu esse processo. Então vamos lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que se os denominadores forem iguais, fica fácil a minha operação. Então o objetivo aqui é deixar esses denominadores iguais. Como que eu faço isso? Você pode multiplicar utilizando qualquer número, tá? Desde que deixe os dois denominadores por igual. Ok? Só que você tem que pensar o seguinte: se eu multiplicar embaixo com um número qualquer que eu vou precisar, eu tenho que também multiplicar com esse mesmo número de cima. Então vou pensar um pouquinho. 2 e 3 aqui, se a gente multiplicar 2 vezes 3 dá 6. Então posso transformar esta fração com o denominador 6 e essa também. Então o que eu vou fazer? Se eu multiplicar aqui embaixo por 3, né, vai ficar 6. Então veja. Só que se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também com o mesmo número. Por que isso? Porque senão eu mudo o valor matemático dele. Então eu tenho que fazer isso sempre. Então aqui ficou 3 sobre 6. Ok? E desse lado aqui, como é 3, para eu transformar ele em 6 é só multiplicar por 2. E também tem que multiplicar por 2 em cima. Então 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Veja que agora eu transformei isso aqui em denominadores iguais. Né? Então fica fácil, ó. Mantém o denominador e soma os numeradores. Então veja aqui que eu encontrei o resultado 5 sobre 6. Ok? Ok, vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu tenho 1 sobre 2 e 3 sobre 4. Tá? Então, olhando aqui, eu consigo transformar esse denominador aqui em 4. Se eu multiplicar aqui por quanto? Por 2. Se eu multipliquei aqui embaixo, eu também tenho que multiplicar aqui em cima. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Mais 3 sobre 4. Mas por que você não vai multiplicar esta fração? Na realidade não precisa multiplicar, porque eu já cheguei no 4. Tá? No caso aqui eu usei a multiplicação nas duas frações porque eu queria chegar num número comum. Aqui eu já tenho, se eu multiplico 2 vezes 2, eu já cheguei em 4 e aqui também é 4. Então é só adicionar. Então vai ficar 4, 3 mais 2, 5. Ok? Lembrando que aqui nós tivemos uma fração própria e aqui uma fração imprópria. Não tem importância nenhuma, ok? Então vamos fazer aqui mais alguns exemplos para a gente tentar retirar todas as dúvidas na adição e subtração com denominadores diferentes. Ó, aqui eu não tenho nada, ok? Mas é uma adição e aqui eu tenho a subtração. Vamos ver se funciona com qualquer tipo de fração. Tá? Quando não tiver nada embaixo, você sempre vai utilizar o número 1. Tá? Não vai ser 0, é sempre 1. Ok? Então veja que aqui é 1 e aqui é 7. Então eu preciso transformar este 1 aqui em 7 para somar de uma maneira bem simples. Então eu vou multiplicar por 7 aqui e vou multiplicar por 7 aqui. Então 12 vezes 7 aqui, 14. 7 vezes 1, 7. Mais 1 sobre 7. Certo? Os denominadores são iguais, então eu vou deixar por igual. E 14 mais 1, 15. Ok? Então a resposta aqui é 15 sobre 7. Vamos fazer aqui na subtração, mesma coisa. Ó. Eu preciso transformar esse denominador, né, aliás, este e esse no mesmo número. Tá? No caso aqui eu vou multiplicar por 3. Por que eu vou multiplicar por 3? Se eu multiplicar 3 vezes 4 vai dar 12. Aqui é só multiplicar por 4 também vai dar 12. Então 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Menos 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então vai ser 9 menos 4, 5 sobre 12. Ok? E para finalizar, vamos fazer esse exemplo aqui. Né? Veja que agora nós temos 3 frações, né? Elas estão todas, né, sendo adicionadas. Ok? Aqui eu tenho o denominador 4, aqui também.
É só transformar isso aqui no denominador 4, que vai ajudar a gente a somar estas três frações, tá? Então o que eu faço? Eu vou multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. Então vai ficar aqui, ó, 3 sobre 4 mais 2 sobre 4 mais 2 sobre 4. Ok? Permanece o 4 aqui, 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos!